Muito boa noite a todos da live que estão ao vivo, a todos que estão exclusivo e a todos e todas que vai receber por compartilhamento. Gente, o resumão dessa aula de hoje ela vai ser top para você concurseiro, você que advoga, você cidadão comum que não é da área do judiciário, que não é da área da advocacia, mas quer saber sobre como funciona, o ordenamento jurídico brasileiro no sentido de leis. Então vamos lá. O título dessa aula, para quem vai me ver por televisão, tá aqui. Vai pausando e vai voltando. E para quem vai me assistir por celular, por tablet, por meio de comunicação social, aqui no rodapé do seu televisor aqui embaixo. Ó. Começa aqui, ao lado desse calendário que está na minha mesa aqui. Começa aqui e vai até ali. Ó, o título Pirâmide do Ordenamento Jurídico Brasileiro. Pirâmide do Ordenamento Jurídico Brasileiro, o título está aí no rodapé do seu televisor, e desse meu lado aqui, na minha mão esquerda, ao lado do título aqui no rodapé, tem um V, lá tem todo o relatório acerca dessa aula. Eu vou fazer, vai ser 3 partes acerca da aula da Pirâmide do Ordenamento Jurídico Brasileiro. Hoje eu vou falar quais são os 9 tópicos, os 9 itens, as 9 leis que estão na Pirâmide do Ordenamento Jurídico Brasileiro, e eu vou explicar o significado das 3 primeiras. Aí amanhã eu explico da 4ª, da 5ª e da 6ª. E na última aula, na parte 3, eu explico da 6ª, da 7ª, da 8ª e da 9ª. Vamos lá então. Pirâmide do Ordenamento Jurídico Brasileiro. Pega papel, pega caneta e já vá anotando, gente. Como é que funciona a ordem dela? A Pirâmide do Ordenamento Jurídico Brasileiro, anote isso, gente. Ela tem 9 leis e 9 tópicos. 10 tópicos, desculpas. São 10, perdão. Aí na última aula, em vez de eu dar 3, eu vou dar 4. Vou explicar o significado das 4 últimas. Quem está no topo da pirâmide do ordenamento jurídico, já anotei isso, a Constituição Federal. Depois da Constituição Federal, vem as emendas constitucionais. Primeiro, quem está acima de tudo, número 1 da pirâmide do ordenamento jurídico, anote isso aí no seu caderno, gente. Constituição Federal. Segundo, emendas constitucionais. Terceiro, tratados e convenções sobre direitos humanos. Esses são os 3 tópicos que eu vou ensinar hoje, mas eu vou falar todas. Essas são as 3 primeiras. Qual é a 4ª? Leis complementares, leis ordinárias à 5ª, leis delegadas à 6ª, medidas provisórias é a 7ª, decreto legislativo à 8ª, resoluções, o tópico 9º, e normas infralegais, o tópico 10º. Então, a pirâmide do ordenamento jurídico é de 1 a 10. A primeira lei, a mais forte de todas, anote isso mais uma vez. Constituição Federal. Primeira. Segunda, emendas constitucionais. Terceiro, tratados e convenções sobre os direitos humanos. Terceiro, pause a aula, vai voltando e tenta anotar isso. A 4ª, leis complementares. A 5ª, leis ordinárias. 6ª, leis delegadas. 7ª, medidas provisórias. A 8ª, decretos legislativos. A 9ª, resoluções. E a 10ª, normas infralegais. Que interessante, né, gente? Eu falei que ia explicar as 3 primeiras nessa primeira aula de hoje. Você viu o tópico de 1 por 1, espero que você tenha anotado. Agora eu vou falar hoje na aula também o significado das 3 e a função de cada um. Primeiro, a maior de todas, que tem a primeira, a número 1 do topo da pirâmide do ordenamento jurídico, que é a Constituição Federal. Qual o significado da Constituição Federal? Trata-se de norma fundamental que organiza o Estado e determina a divisão dos poderes políticos. Olha que interessante, trata-se de norma fundamental que organiza o Estado, ou seja, a organização do Estado na teoria, na determinação das divisões dos poderes políticos, ou seja, Estado, município, vamos supor se igual tem aqueles, não existe cada função de cada político ali, tem um prefeito, tem um presidente, tem um governador, tem um senador, então o significado da Constituição trata-se de normas fundamentais que organizam o Estado e a determinação, a divisão dos poderes políticos.
Os poderes políticos, os poderes de quem governa, de quem vai ser presidente, de quem vai ser vereador, senador, etc, etc. Segundo, os direitos e garantias fundamentais e a ordem social e econômica. Direitos e garantias fundamentais. Constituição também é isso, além de organizar a divisão dos poderes políticos. Os direitos e garantias fundamentais para o cidadão, pelo menos na teoria, estou explicando dentro da lei. Quais são essas garantias? O direito que a pessoa tem de vir, o que ela pode, o que ela não pode, entendeu? E as garantias que são fundamentais que o cidadão deve ter no convívio social. Vírgula, a ordem social e a economia. Organizar a sociedade e a economia do país. Organizar a sociedade por quê? Pelo menos na prática é outra coisa, mas na teoria é isso. Organizar por gosto, por cultura, orientação religiosa, orientação sexual, a profissão que quer seguir, etc e etc. Esse é o significado da Constituição Federal. Agora, qual é a função da Constituição Federal? A Constituição é a lei mais importante do país. Pronto, é a top, a que está no topo. Ela organiza o Estado, estabelecendo, no caso brasileiro, a separação entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Olha que interessante. A Constituição, a função dela é separar o poder legislativo, executivo e judiciário. Agora, a pessoa pergunta assim, mas o que é o poder legislativo, executivo e judiciário? Vamos lá para o tópico. Pega o caderno e anota isso. Poder legislativo. Além de desempenhar o papel de elaboração das leis que regerão a sociedade, também fiscaliza o poder executivo. Olha, então o poder legislativo, além de executar o poder executivo, ele tem o papel principal ali de desempenhar a elaboração de leis que vai ser o quê? Que a sociedade vai ter que seguir. Ou seja, são aquelas leis que são criadas, é chamado de poder legislativo. Ou seja, os legisladores elaboraram lei. Por quê? Porque o poder legislativo dá direito a ele de fazer isso e a sociedade vai ter que seguir essas leis. Se não seguir, obviamente vai pagar dentro da própria lei. E o poder judiciário atua no campo do cumprimento da lei. É o poder responsável por julgar as causas conforme a Constituição do Estado. O poder judiciário, ele já cumpre as leis. O cara foi lá e cometeu o crime. Vê o poder judiciário para penalizar, para cumprir a lei que o poder legislativo fez, o judiciário vai penalizar essa pessoa que descumpriu uma lei que foi dada a sociedade no geral, seja ela na área trabalhista, tributária, penal, criminal, religiosa, orientação sexual, etc e etc, cultura de vida e por aí vai. Bom, eu expliquei aqui sobre a Constituição Federal, agora eu vou falar o que são emendas constitucionais, gente. Olha que interessante. Emendas constitucionais, olha que bacana aqui, vou falar para vocês. Emenda constitucional é uma modificação realizada em determinado texto específico presente na Constituição de um Estado, alterando as bases da lei em determinada matéria. Então o significado é isso, é que a emenda constitucional ela tem o poder de emendar um texto, ou seja, uma lei que já tem dentro da Constituição. Ela não muda, ela só complementa, só emenda. Um exemplo, a lei tem isso, aí vai acrescentar a lei do tráfico de droga, um exemplo, é de 5 a 15 anos. Estou dando um exemplo aqui no Brasil. Aí vem uma emenda constitucional e de 5 a 15 anos ela vai passar de ser de 5 a 20 anos. Ou seja, não alterou a lei, mas emendou mais 5 anos. Ou seja, acrescentou no caso. Eu dei um exemplo do direito penal, mas isso serve em todas as esferas do direito. E qual o papel da emenda constitucional, a função? A emenda constitucional é a forma prevista no artigo da Constituição Federal de 1988 para a alteração de dispositivo do texto constitucional, ou seja, ele altera. Não sei se vamos, igual um exemplo, vamos supor que o crime de homofobia, estou dando um exemplo, tem tanto de pena. Aí vem a emenda constitucional e ela acrescenta que vai ter 10 anos a mais na pena. Ou seja, você viu, alterou a lei, alterou a penalização, mas não mudou a lei. Só teve uma emenda, emendou o que já tinha a mais. E para concluir aqui na aula de hoje o tópico 3, tratados e convenções sobre os direitos humanos. Bom, o que é os direitos humanos, gente? O significado. Tratados e convenções dos direitos humanos. É um instrumento que define o objetivo, os órgãos e o modo de funcionamento das organizações
internacionais, como a Carta das Nações Unidas, podendo também ser utilizada também para identificar documentos que definem direitos e deveres do indivíduo, como a carta, como a do caso da Carta Social da Europa. Gente, direito de tratados e convenções dos direitos humanos é isso. É os direitos e o dever do indivíduo. Igual um exemplo, o cara cometeu o crime, ele tem o dever de, para dentro do sistema prisional, pagar a pena dele. Só que ele também tem o quê? Ele tem o direito de ter a sua integridade física preservada. Então, o significado de tratados e convenções dos direitos humanos é isso. Um exemplo, assim, no caso da Carta Social da Europeia, isso aí, futuramente eu vou dar aula mais específica sobre isso. Um exemplo, então, dos direitos humanos. A pessoa, muitas vezes, ela trabalhou, ela faltou no serviço, ela tem a obrigação de reivindicar o direito dela naquilo que ela está certa. Só que ela tem o dever de tomar falta, aceitar levar a falta do patrão dentro da empresa. Por quê? Porque furou no serviço. Direitos e deveres dos indivíduos. A pessoa tem uma religião, ela tem a obrigação de seguir a religião que ela quiser, ou a orientação sexual que ela... Só que ela tem o dever de respeitar o próximo, a orientação sexual diferente e a cultura religiosa diferente. Então, o significado de tratados e convenções dos direitos humanos é isso, gente. É justamente o quê? É um instrumento que define o objetivo. Então, existem órgãos e organizações internacionais que funcionam para definir, identificar e definir os direitos e deveres dos cidadãos no convívio social. Ou seja, quem tem direito, abraçar o seu direito. Quem tem dever e cumprir. Quem não cumprir, no caso, o significado de tratados e convenções sobre os direitos humanos, ele vai em cima daquelas pessoas que não cumprem os seus deveres na sociedade e que só requer direitos. E aquela que muitas vezes ter os seus deveres, mas também saber reivindicar os seus direitos quando estiver certo. Então, os tratados e convenções sobre os direitos humanos, eles existem para isso. Para a pessoa saber o que é de dever, o que é de direito dela na sociedade, quando ela está certa e está errada, e se ela não saber o que fazer, recorrer aos direitos humanos e aos órgãos competentes ligados a ele. Viu a aula de hoje? A aula foi curta, rápida e objetiva, como vocês viram. Pirâmide do ordenamento jurídico, aqui no rodapé está o título. Aqui na redação, aqui tem um V ao lado do rodapé, aqui ó, na descrição você clicar, tem todo o relatório dessa aula, além da minha explicação, obviamente. E eu expliquei de 1 a 10 quais são as leis que estão, uma por uma, dentro do ordenamento da pirâmide jurídica brasileira no caso. E eu dei um exemplo do significado das 3 primeiras e qual a função de cada uma. Que a primeira foi a Constituição Federal, Emenda Constitucional, Tratados e Convenções sobre os Direitos Humanos. Amanhã eu vou falar a quarta, a quinta e a sexta. E por último, na parte 3, a sétima, a oitava, a nona e a 10ª. Valeu, meu Brasil. Essa foi a aula de hoje. Tchau, tchau.